Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Fé Cast. Eu sou o André. Eu sou o pastor Sérgio. Eu sou o Alexandre. E eu sou o pastor Luiz. Falamos diretamente de Garopaba. FéCast é um canal para quem tem fé. Você tem fé? Então fique com a gente aí até o final do vídeo. Não saia daí. Pastor Sérgio, tudo certo por aí para Alexandre? Como é que tá, Luiz? Tudo certo? Tudo na bênção. É um prazer estar de volta aqui no estúdio de Alexandre. E é sempre bom estar aqui nesse ambiente, participando um pouco desse programa aqui. Tá, então, pessoal, estamos começando o nosso segundo programa FéCast, segunda edição, né? Hoje já estamos aqui no estúdio, hoje temos recebendo aí o André Lemos, já fez sua apresentação, também o pastor Sérgio, e hoje pela primeira vez o pastor Luiz. Esse programa é o programa para quem tem fé, para você que quer saber um pouco mais, quer mergulhar um pouco mais, então esse é o seu programa. Fique com a gente, que ao longo desse programa você vai estar uma companhia excelente. Vamos com a gente, vamos dar as nossas boas-vindas aí do outro lado da mesa, né, ao nosso amigo André, que já se apresentou, e também ao pastor Sérgio, que é o pastor Luiz, que é a primeira vez que está com a gente. Pastor, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês pela primeira vez, com o André, com o pastor Sérgio, com o Alexandre. É uma alegria grande poder estar aqui e poder compartilhar algumas coisas aí da palavra de Deus, né? É sempre uma alegria. Meu amigo André Lemos, como é que tá? Tamo aí de novo, né? Tamo aí de novo nesse estúdio maravilhoso. Toda vez que eu vou aqui parece que eu tô lá em Hollywood, nos estúdios lá da... É bacana aqui esse estúdio, cheio de refletores. E tamo aí, vamos embora, vamos levar, né, um pouco de fé para as pessoas, né? A intenção do programa é falar de fé, falar de Deus, falar de tudo que é concernente a essas coisas, né, que vem do alto. Nosso amigo aqui, já conhecido da gente aí, pastor Sérgio, como é que tá, pastor? Muito bem, prazer estar te recebendo de novo aqui. Como eu falei anteriormente, é um prazer sempre estar aqui, né? O André eu já conheço há um tempo, o pastor Luiz é parceiro aí de ministério. O Alexandre, a gente tem, desde a rádio que ele trabalhava lá, a gente foi entrevistado lá por ele, foi muito bom. O cara é muito inteligente, tem uma bagagem muito grande e hoje ele vai também estar trazendo um pouco da experiência dele para nós aqui. A gente sempre começa o nosso programa sempre trazendo uma palavra. Quem é que trouxe a palavra hoje? É o pastor Luiz. Pastor Luiz. Eu vou fazer a leitura da palavra. Faça a leitura para nós. Já está prontinha aqui, ó. Essa palavra vai estar em Êxodo 2, é o versículo 1 e o 2, né? Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. O que nós podemos tirar dessa palavra? O pastor que escolheu a sua palavra, né? O que nós podemos tirar dessa palavra? Muita coisa. Mas vamos começar, né, falando a respeito de que como que o povo foi parar, né, no Egito. Houve uma fome na terra e o povo então não havia comida, não havia alimento na terra e o único lugar que tinha alimento era no Egito. Mas quem estava lá no Egito? José. Quem era o governador do Egito? José. Então, o povo, a Bíblia diz que o povo hebreu, ele entra no Egito com 70 pessoas, que foi a família de José, que entra lá. Mas esse povo se multiplicou. A partir do capítulo 2 aí, nós podemos ver que quando o faraó faz um decreto para matar os primogênitos, ou seja, todas as crianças que nascessem do povo hebreu, ele tinha dado uma ordem para as parteiras e para identificar as crianças, o filho homem que nascesse, e todo filho homem que nascesse era para ser morto. Por quê? Porque na ideia de Faraó, ele achava que a força do povo hebreu estava no crescimento dos filhos. Ou seja, ele achava que a força vinha humana. Ou seja, porque aquele povo se multiplicava muito rápido.
Mas, na verdade, a força do povo hebreu não estava ali. A força do povo hebreu vinha de Deus, de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. E quando a gente para e olha e fala a respeito que a mulher, para achar seu filho tão lindo, escondeu durante 3 meses, é isso? Isso. É interessante por quê? Porque se a gente parar para pensar, aquela mulher, se a gente for olhar pelo contexto humano, se nós formos olhar com o olhar humano, nós vamos ver que ela estava gerando o quê? Um problema, porque havia um decreto Sim. de que todo o menino que nascesse seria morto, do povo hebreu. Mas se fosse menina, não tinha problema. Se Fosse menina, não haveria essa... Não haveria. Por quê? Porque Faraó pensava que se ele matasse os meninos, ia parar o crescimento do povo hebreu. Porque ele achava que a força do povo hebreu estava justamente ali. E não estava ali. Estava justamente na palavra que Deus deu a Abraão, dizendo que em ti se multiplicarão todas as famílias da terra. Amém. A gente consegue ter um contexto que a gente olha isso aí, que tá lá na palavra, tá lá na palavra, a gente consegue mais ou menos entender. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos um país, não me recordo, desculpa, né, falha minha, mas tínhamos um país que tinha o controle de natalidade. Não sei se vocês lembram, né, que tinha aquele controle, né, que o casal poderia ter tantos filhos, não poderia ter mais do que isso e tudo mais. Será que hoje nós não estamos vivendo basicamente isso? Mas na China ou no Japão? Eu não lembro, mas era um dos dois, né, Sim, pastor? sim. Que tinha esse controle de natalidade. Não era só menino ou só menina, mas existia, né? Será que o que nós temos vendo hoje, essas guerras que nós temos... Hoje estourou mais uma guerra, diga-se passagem. Sim, é verdade, Até depois eu vou pedir, né, para que a gente esteja orando, né, por Israel, né, que iniciou uma guerra agora. Depois no final do vídeo a gente faz, né? Mas assim, Alexandre, o contexto que nós estamos falando aqui é parecido realmente, só que assim, hoje em dia essa organização da população é para que economicamente, né, tenha um controle de natalidade para que a economia não ruine ou seja muito. Então, assim, nesse caso que ele está trazendo para nós, né, o povo de Israel era um povo que foi abençoado por Deus, né, o povo hebreu. A promessa começou com Abraão, né, que ele citou, mas ele era um povo que tinha uma religião, ele tinha uma fé muito forte. E ele acabou crescendo lá dentro, influenciando a organização deles lá. E as pessoas, eu não sei exatamente porque eu não estudei bem o texto, mas o pastor pode trazer para nós, mas o Israel teria uma força muito grande. E isso punha em risco o faraó, porque eles podiam dominar o reino deles, né? Eles podiam depor o rei, o faraó, e botar alguém lá. Então se tornou muito perigoso para o faraó permitir que aquele povo continuasse crescendo, né? O filho homem, claro, ele ia para a guerra, levantava a espada. A mulher, ela tem a bênção de parir, né? De estar aumentando a população. Gerar, né? Gerar mais. Mas o homem era a força braçal, realmente era o braço, né? Que também, no caso de guerra, em caso de uma revolução, quanto mais homens, né? Mais chance o exército tem de derrotar o outro exército, né? Então, mais ou menos isso, né, pastor? Mas é interessante pensar que o faraó pensava que a força do povo, né? Volto a repetir, ele queria controlar a natalidade. Uhum. Né? Essa era a ideia dele. Né, porque ele pensava que a força estava ali. Então, é justamente isso que o irmão está falando, né? Que a ideia real de Faraó era essa, né? Que ele matando os meninos, né? Ele ia ter um controle de natalidade. Ele ia conseguir controlar melhor. Só para a gente ter uma ideia, né? O povo entra no Egito com 70 pessoas, e quando Deus tira o povo do Egito, sai de lá cerca de 2 milhões de pessoas. Né? Sai de lá cerca de 2 milhões de pessoas. Então, é um crescimento muito grande, é um crescimento... Sim, naquela época não é que nem hoje, 2 milhões era muita gente, né? E aí, pastor Sérgio, o senhor aí
O senhor está tão quietinho, daí está acompanhando aí, está analisando. Não deixamos ele falar, Não né? deixamos ele falar. Pastor Sérgio, esteja à vontade. Irmãos, é simples. Vamos lá. Quando Saul viu o reinado dele ameaçado por Moisés, por Davi, o que ele fez? Ele tentou matar Davi por várias vezes. Certo? Porque ele se sentiu ameaçado. Tá? Quando Faraó sentiu o reinado dele ameaçado, ele tentou matar todas as crianças. Mas quando ele viu que o problema era, para ele o problema era Moisés, ele fez de tudo para tentar matar Moisés. Hoje o que a gente vê? Vamos lá. O que a gente vê hoje? Quando algum reinado, quando alguma pessoa que está em cima, ela está sendo ameaçada, o que ela tenta fazer? Ela tenta eliminar? Sim. De qualquer forma. Então, nessa época, nada mais estava acontecendo do que Faraó ficou com medo de perder o domínio. Ele ficou com medo de perder o poder. Mas como o pastor Luiz está falando, né, ele tinha que entender uma coisa, que o poder não estava na mão dos homens. Tinha uma força sobrenatural. Desculpa. Teve uma força sobrenatural que estava em cima daquele povo, né? E muita gente sofreu, morreu, porque ele se sentiu ameaçado. Certo? É diferente de nós, como pastores, entre aspas, a gente tem que ser realista, né? Muitos pastores agem naturalmente quando tem alguma pessoa na igreja, está crescendo, está ali se sobressaindo, está ali levando a palavra, fazendo aquilo que tem que fazer, mas já tem outras pessoas que se sentem incomodadas. Então isso não é de agora, já vem lá de trás. Sim. Entendeu? Então, quando a pessoa se sente ameaçada, ela geralmente não busca a Deus para colocar a vida daquela pessoa, que era o correto para fazer, mas ela quer achar uma forma de eliminar. Ou seja, trocando em miúdos, a partir do momento que a gente tem um trocadilho que a gente usa na nossa vida, prego que se destaca leva na cabeça. Todo crescimento incomoda. Todo crescimento incomoda. Então, se nós formos pegar lá nessa época lá, nós formos pegar agora, pouca coisa mudou. O contexto é o mesmo. O contexto é o mesmo, simplesmente a forma com que está sendo colocado, se nós formos olhar a grosso modo, é que está sendo diferente. E às vezes a gente pensa, às vezes Deus também permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida e a gente às vezes pensa que a gente está gerando um problema, né? Como no caso de Joquebede, né? Talvez quem estava de fora olhava para ela e dizia, pô, essa mulher ficou grávida justamente no meio de um decreto, né? E aí, quem sabe, as pessoas que olhavam de fora diziam para Joquebede, essa mulher está gerando um problema para ela. Está gerando um problema. Eu fico imaginando ela orando para que fosse menina, né? Que daí ela já não teria o problema. Mas aí a vontade de Deus não foi essa. Não, e é interessante que, se tu vê no texto, ela disse que ela viu que ele era bonito ou formoso. Só que essa palavra bonito, formoso, não é em beleza, né? Não é em beleza. É que ele era perfeito, ele não tinha nenhum defeito. Uma criança que nasceu perfeita, não tinha nenhum defeito. Então ela viu que ali, aquela criança era um presente de Deus para ela, né? E talvez ela não entendeu no começo, como muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende, que a gente vai entender só lá na frente. Né? Ou às vezes a nossa falta de bom senso com o que está acontecendo, a gente culpa, né, o porquê que está acontecendo. A gente vê muito, né? A pessoa cai doente, a gente para e pensa, poxa vida, é uma pessoa tão boa que é ligada na comunidade, por que isso, por que aquilo, por que tem que acontecer esse tipo de coisa? Por que Deus foi injusto, né? Em fazer... Ele permitiu por isso, que né? Deus permitiu que isso aconteça? Isso acontece, diariamente acontece. Né? Quer ver esse tipo de situação? Tu chega num hospital, tu chega qualquer lugar desse tipo. Por que Deus permitiu que isso aconteça? Mas a gente não tem aquela grandeza de parar, olhar e analisar que tem algo, né, por trás de tudo isso.
tudo existe um propósito, né? Eu creio dessa forma, que tudo existe um propósito, né? Então Deus, ele não faz... na vida do cristão, não tem por acaso. Não existe por acaso. Não existe por acaso. Eu também creio nesse propósito, né? Deus, ele não faz nada por acaso, né? Eu creio muito nisso também. E eu vejo que o inimigo, né? A gente sabe que tem um inimigo. E esse inimigo, ele quer estar sempre tentando nos tirar do foco, né? Querer duvidar de Deus. Se Deus aí fez a minha mãe ficar doente, fez não sei quem ali, ter um não sei o quê. E aí para a pessoa pensar que Deus não é uma pessoa boa. O pensamento sempre leva para aquele lado assim, se Deus existe, por que as coisas aconteceram dessa forma? Ô, André, fiquei sabendo que agora tu tá um cara, tá querendo agora aprender além agora, tu tá indo pro hebraico, é isso? Cara, assim, eu sabe que quando eu me tornei crente, né, e a gente começa a entender mais da Bíblia, começa a buscar mais, tem entendimento, e aí de repente a gente se depara com traduções de Bíblias e uma questão de interpretação, uma exegese, né, porque essa Bíblia ela foi traduzida do hebraico, no caso desse texto que ele trouxe aqui, o original é em hebraico. Uhum. Então, às vezes, uma palavra em hebraico tem um duplo significado, ele tem uma série de entendimentos que fazem uma tradução e, às vezes, um copista ou uma pessoa acaba passando ali, passa na mão de outro, quando vê, ela perde um pouco daquele sentido que ela realmente queria trazer. Porque a partir do momento que tu põe uma vírgula, tu tira um ponto, alguma coisa do tipo, tu perdeu o sentido. Sim, começa a mudar, começa a ter uma alteração. Então, aí, como eu tenho tempo também, né, porque eu tenho tido tempo, eu estou desempregado, não estou conseguindo me colocar no mercado, mas assim, eu posso me manter, digamos assim, até um segundo momento, ou partir para uma outra atividade, mas eu estou tendo tempo. O que eu quero trazer com isso é que eu estou tendo tempo para poder estudar, né? Aí eu comprei um livro aqui no Mercado Livre, lá, ó, e comecei a ler, entender do alfabeto, né? A primeira coisa é o alfabeto. Tá aqui, ó, a primeira letra do alfabeto é a letra Aleph. Sabia disso, pastor Sérgio? Não sabia. Sabia, pastor Luiz? Quem tá em casa aí, alguém tem essa câmera aqui? Essa aí, pode jogar aí. Alguém tem conhecimento? Essa é a palavra Aleph, é a letra A, digamos, como nós temos a letra A. Como nós temos a letra A, esse aqui é a letra Aleph, é a letra A do alfabeto hebraico. Então eu vim trazer essa curiosidade aqui. Peça pra mim aqui, pra me mostrar aqui nessa câmera que o pessoal que tá em casa. Ó, Aleph sem acento. E vamos falar das coincidências da vida? Vamos. Me permite? Eu tenho um filho de 26 anos, né, que o nome dele é Aleph. Como tá aí, sem acento, sem nada. Tá aqui, tá tatuado aqui. Tá tatuado aqui o nome dele, né? As pessoas em casa não vão ver, mas quem me conhece sabe que tá tatuado aqui. Que interessante, né? Hoje eu decidi trazer para poder dar uma... Eu gosto muito de trazer essas coisas assim, né? Porque às vezes essa conexão com o hebraico foi meio perdida. As pessoas leem aqui o texto, às vezes elas não... Mas não buscam entender o que é. É. E para mim resumir, o Aleph, quando eu fui colocar o nome dele, Aleph, alguém me falou, Aleph significa amor à vida. Mas nunca recebi essa informação que estou recebendo agora. Sim. Que era a primeira letra do hebraico. Então, para te ver como as coisas têm as profético, né? É profético, as coisas acontecem de uma forma que a gente não consegue explicar como. Sim, né? sim. Diga-se de passagem, há um tempo atrás, nós fizemos um FECast, eu acho que tu vai lembrar, que nós tínhamos uma Bíblia, com licença aqui, André, que era uma Bíblia e junto dela tinha o sumário, lembra? Sim. Eu não lembro qual foi o pastor que trouxe na época. A gente pegou e fez o sorteio e tal. Tinha a Bíblia e tinha um sumário junto, o que significava a palavra e tudo mais. Era mais ou menos isso. Uma Bíblia de estudo. Exatamente, uma Bíblia de estudo. Então, pessoal aí que quiser, pode aí, ó, entre em contato com a gente aí, a gente tem aí Bíblia, o André sempre deixa uma ou duas aqui, pode falar com o pastor Sérgio, também o pastor Luiz, sempre tem, né, pastor? Sim, sim. E aí eu queria que o pastor Sérgio e o pastor Luiz falassem da igreja da Batista Shekinah, né, que é a igreja que eles... Vamos conhecer então um pouco mais. Começamos Vamos com lá. quem? A Igreja Batista Shekinah, ela está localizada bem aqui, na Encantada, aqui pertinho, né? Ali próximo ao Bar do Baga, que é mais conhecido. Né? Ao invés de você ir para o bar, vá para a Igreja Shekinah. Amém, amém. Em nome de Jesus. Fica bem aqui, em frente ao Digo Motos,
Então você é nosso convidado, nós temos culto às quarta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. A palavra Shekinah, vamos lá. As pessoas às vezes elas ficam naquela dúvida. Tá, mas mais uma. Nós fizemos com o pastor Taisir, era aquela. A igreja Hopewell Chapel. Hopewell Chapel. E essa é a Shekinah. Shekinah. Então, o que significa? Presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. Shekinah quer dizer a presença de Deus. Então, eu não sou pastor fundador da igreja, né? Uhum. Eu assumi, já está com mais ou menos 2 anos e pouquinho. E nós continuamos, até porque eu trouxe, não por isso, né? Mas eu trouxe no ano passado um casal para ministrar para casais lá na igreja. E eles falaram justamente sobre isso, sem saber qual era a igreja, e quando se depararam que era a igreja Shekinah, e tem toda uma história da fundação da igreja, que eu fiquei sabendo de muita coisa, e o menino, o Jonatas, ele chegou a chorar, o que veio com o pastor, porque o grupo dele, de homens, é também chamado Shekinah. E aí ele viu o pai dele que fundou a igreja Shekinah no Rio de Janeiro, e é uma história fantástica, que a gente pode trazer tudo aqui. O pastor Samuel? Né? Não, o pastor Samuel também assumiu aqui. Sim. Né? Mas quem... O fundador? O fundador é o pai do Jonathan, que agora ele mora em Florianópolis, mas o pai dele fundou a igreja no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O Samuel é do Rio de Janeiro também. Samuel é carioca. E o pastor Luiz, como é que também na mesma igreja? Amém. A gente, é bom que se diga que, claro, a gente fala aqui da igreja e tal, né? Mas que o reino de Deus, ele caminha de uma forma geral, né? Eu sou pastor do Mevan, do Ministério Mevan, né? Hoje eu estou aqui em Garopaba, junto com o pastor Sérgio, ali na igreja Shekinah, Batista Shekinah, né? O Ministério Mevan é lá em Itajaí, né? Onde é a sede, né? E hoje, como a gente está aqui em Garopaba, morando há vários anos aqui, estou aqui já há 14 anos em Garopaba, né? E como hoje nós não temos o Ministério Mevan aqui, a gente está congregando com o pastor Sérgio. Mas salientando que para o reino de Deus não existe placa, né? A gente... né? Onde houver 1 ou 2 falando em meu nome, lá eu estarei. Exatamente. Então ali a gente vai estar para divulgar a palavra de Deus, né? E falar sobre o reino. E eu sempre digo que quando a gente anuncia a palavra, né? Até tem aqui nesse... que eu ganhei aqui essa... Permite? Eu ganhei dos irmãos da igreja, né? Ide, né? E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho e toda criatura. A toda criatura. A toda criatura. Marcos 16:15. Pastor Luiz Carlos. Amém? Então, eu sempre falo que esse é o nosso dever, né? Esse é o nosso papel como homem de Deus, de pregar o evangelho a toda criatura. E eu sempre falo também que o evangelho não é uma coisa simples, né? No sentido de que as pessoas, muitas vezes, hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas falam que o evangelho, às vezes, é uma coisa muito, vamos dizer assim, deixa eu colocar essa palavra aqui, para mim não ser... Muito amplo? Não, banalizar. Banalizado. Exatamente, me veio a palavra correta agora aqui. Ó. Muita gente tem banalizado o evangelho. E o evangelho não é para ser banalizado, o evangelho é para ser pregado, né? Para ser anunciado, para que as pessoas sejam salvas, sejam curadas, libertas e transformadas pelo poder do evangelho. O evangelho não é de facilidade, mas o evangelho é de transformação. O evangelho traz uma mensagem de transformação de vida. E é isso que Cristo quer fazer na vida do homem, transformar a vida do homem. Então, esse é o nosso papel. O Alexandre, só comentando uma coisa com relação ao André, que o André é um camarada inteligente, né, nas questões dele, que ele busca muito se aprofundar, né?
em aprender mais. E isso aqui não é acaso. Não. Isso aqui. E as perguntas que o pessoal fazem não é por quê, é para quê. Em que objetivo? Com que objetivo? Por que que teve essa coincidência? Muitos podem estar se perguntando, por que teve essa coincidência? Será que eles não combinaram? O André levou, viu o nome? Não, com Deus não existe isso. Entendeu? Não tem como ser feito, não, né? Entendeu? Não existe isso. Então, aí a gente pode perguntar, mas por que isso? Por que aquilo? Não, Deus ele não lida com porquês. E tu, pastor, acredita em sinais, pastor? Tu acredita em sinais, pastor Luiz? Creio. Tu acredita em Com sinais certeza. também? Com certeza. A Bíblia fala sobre A gente isso. já pode até não saber o que o sinal quer dizer agora, né? Não, Mas pode não entender agora. Mas daqui a pouco a gente pode descobrir. Já vou te dizer. Veio para... Eu não tô falando aqui de religião. Tá. Veio para as tuas mãos um programa cristão. Para te fazer parte do programa cristão, para te colocar dentro do teu estúdio um programa cristão, certo? Uhum. Veio de determinados programas que eu já fiz uns quantos, já teve outros pastores que já vieram, sempre teve palavra. A Bíblia diz que a palavra ela não volta vazia. Não. Entendeu? Ela não volta. Então, tudo isso que está acontecendo, desde o primeiro dia que tu aceitou fazer isso aqui, Deus tem propósito na tua vida. Amém. Deus, ele tem propósito na tua vida. Amém, glória a Deus por isso. Eu entendo dessa forma. Porque Deus não joga nada ao vento como às vezes nós jogamos palavras ao vento. Não. Com Deus é tudo concreto. Entendeu? E tu pode até não entender agora, mas lá na frente tu vai entender o que Deus está preparando na tua vida. Eu sempre costumo dizer uma coisa, né? Eu sempre penso dessa forma, né? Eu sou católico, né? Mas sou aberto a todas as religiões. Todas, indiferente de... Porque eu vejo assim, ó, uma palavra que o pastor trouxe, que a religião está muito... desculpa, agora me fugiu? Banal. Né? Não é a religião. A forma com que ela está sendo tratada. Não é a religião. Não é a religião. As pessoas então, que estão deixando dessa Na verdade, a atitude das pessoas. A atitude das pessoas. Porque hoje nós olhamos da seguinte forma. Hoje você vai para a internet, que era para aproximar as pessoas, e lá você vê coisas absurdas. Vamos lá, vamos falar o português correto. Sim, sim. A gente vê coisas absurdas. Eu sempre digo que a internet, que era para aproximar, está afastando as pessoas. Porque hoje a gente vê o seguinte, quando você busca a respeito, o que significa tal salmo? Tem diversas interpretações. E a gente não para e a gente não lê, não pega a Bíblia para ler. Se torna mais fácil a gente pegar uma mensagem que vem no WhatsApp e mandar para outra pessoa, às vezes sem ler. Às vezes sem olhar, sem ver o que ela quer dizer. Essa questão é muito importante, porque assim, esses países aí que a gente citou agora, lá Israel e aqueles países lá de origem religiosa islâmica, eles levam muito a sério a religião. E realmente a gente às vezes... analisa muito. Eu sou crente, eu estudo a Bíblia, não sei o quê, mas tu vai ver as pessoas, é raso, né? O conhecimento e a profundidade. E nós temos não muito levam também, a sério. né? E nós temos muito também que é aquela situação assim, o cidadão vai pra... Ele tá lá no barzinho lá jogando lá, ou tá lá no campo de futebol, ou tá lá em casa jogado no sofá. Eu tenho que ir pra igreja. Do jeito que ele tá, às vezes vai de bermuda, às vezes vai de chinelão, às vezes vai de não sei o quê, vai de camiseta, e vai, né? Não vou, sim. Não vamos aqui botar, mas... Sim, é um compromisso, como se fosse um encontro. Se fosse uma coisa assim, ele não vai com aquela coisa... O zelo, né? A gente chama de zelo. Porque a gente vê o seguinte, né? Uma vez eu ouvi o pastor dizendo, ele dizia, cada vez que eu venho para minha igreja, eu tô indo para um encontro com o ser maior. Eu vou botar a minha melhor roupa, Sim. Eu vou colocar... eu vou me apresentar da melhor maneira possível. Deixa eu dar um pause aqui. Biblicamente falando, é como se nós estivéssemos na presença de um rei. Exatamente. Quando tu vai lá, quando o rei, tu vai ter uma entrevista com o rei, ou tu vai ser chamado na corte por alguma coisa, tu vai, se tu for no campo, tu acaba indo como se for chamado por um crime. Agora tu vai ter um encontro com ele, e que tu vai, né, tu procura sempre usar
uma melhor traje que tu tem, né? Melhor traje que tu tens. Ainda mais quando tu quer pedir algo, quando tu quer, né, que conceda algum direito, alguma coisa, o rei, ele tinha multifunção, ele era tanto sacerdote, como ele era o político, né, o exercia o poder político, como general, né, chefe de estado, mais ou menos como o nosso... Então ele tinha poder até pra, se ele chegasse lá e ele não gostasse, tinha alguma coisa que tu falasse, ele mandava te matar, te executava ali, porque ele era a lei, ele era o supremo Era a lei. final lá, entendeu? Era o juiz, o carrasco, o advogado, pronto. Exatamente. Então, ir na presença dele, tu tinha que dar o teu melhor. Né? Inclusive, quando a gente vai, né, no culto, né, a gente faz o louvor, aquela canção também, é como se tu estivesse dando o teu melhor para Deus. É muito interessante isso, né, pastor? Essa questão que ele trouxe aí. Sim, porque tu tem que... A Bíblia nos traz esse contexto, né? Mas, assim, melhor é tu ir, né? Do que tu não ficar, não, vou trocar de roupa e não vai. Claro, exatamente. O livro de Oséias... O livro de Oséias é muito claro quando fala que o próprio Deus diz, olha, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Cara, isso aqui é um manual. O manual do crente é a Bíblia. O manual do crente é a Bíblia. Então, a partir do momento que foge disso aqui, a partir do momento que fugir disso aqui, nós estamos indo para um caminho totalmente contrário daquilo que Deus proporcionou para nós. Então, nós erramos por não conhecer as Escrituras. O próprio Deus diz isso. O meu povo erra, o meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, certo? Agora, vamos aqui. Jesus, ele era filho, certo? Sim. Jesus era filho de Deus, beleza? Veio, né, para salvar o mundo, era filho. Ele chamava Deus de Pai. Então, quem que tem direito à herança? O filho, primogênito. O filho tem direito à herança, certo? Qual é a herança que Jesus deixou para nós? Tá tudo aqui, ó. Basta saber. Por que o povo tá do jeito que tá? Porque o povo, hoje, eu vou te ser bem sincero, hoje, pouca gente tu vê entrando dentro da igreja com a Bíblia na mão. Pouca gente. Tu vê entrando na igreja com a Bíblia. A pessoa vai para um outro lugar, para qualquer lugar, ele leva aquilo que ele vai usar nos lugares que vai. Eu tô tirando da igreja. Sim. Ah, se eu vou Futebol. para um futebol, eu vou levar minha chuteira. Eu vou levar. Se eu vou para uma festa. Diga-se passagem de futebol, ele vai lá, ele vai tratar a chuteira ainda. Sim. Ah, eu vou para um aniversário. Pô, vou levar um presente. Vai botar uma roupa bacana. Vou botar uma roupa legal. Entendeu? Então, por que quando é para ir para a presença de Deus, eu não levo? E diga-se passagem, pastor, me permite, eu aqui eu tô me sentindo assim, até parece que eu tô ganhando muita coisa, mas desculpa, gente, mas eu acho que assim, às vezes... O pastor Sérgio vai te converter aí. Tá, mas assim, ó, tem uma coisa que uma vez eu li, que esse livro aqui, ele não é para ficar, as pessoas vão lá e abrem nas suas casas, deixam numa página aberta lá, mas não tem aquele cuidado de ler. Qual é a página? Era isso que ele estava falando, né? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Ou ela tá fechada, jogada lá para mostrar que tem, ou ela tá aberta numa página, onde já faz 6 meses, 1 ano que ela tá aberta numa página, que o cidadão não parou para olhar. Eu me lembrei de uma coisa bem engraçada, que o pessoal conta, né? Que a irmã botou o óculos dentro da Bíblia. E aí chegava e não lia mais a Bíblia. Meu, por que você não lê a Bíblia? Ah, eu não perdi meu óculos. Eu não encontro mais meu óculos. Eu não consigo enxergar. Mas por que você não consigo, não? Aí o óculos estava dentro da Bíblia. Sabe? Então o óculos estava dentro da Bíblia, eu não conseguia. Não, às vezes a solução está ali na nossa frente e a gente às vezes não dá atenção, a devida atenção, acha que não. Eu falo com muita gente na rua, porque eu pego as pessoas na rua, pastor, e te inscreve no meu canal. Eu tenho aqui um adesivo aqui que ficou aqui na caneca, aqui que eu ia botar água, mas não deu. Obrigado a ele pela caneca aí, Alexandre. E essa aqui tem o adesivo, eu falo para as pessoas, não, olha aqui, ó, te inscreve aqui no canal, E as pessoas assim, tu tem Bíblia em casa? Eu tenho. Tu leu? Eu leio sim. Qual é o versículo que tu leu? Eu não lembro.
sabe? Porque a pessoa não quer fazer feio ali na hora e dizer que não leu, né? E aí eu vou questionando. E aí a gente vê como realmente as pessoas não... Ah, mas... Aí eu começo a conversar com ela, não, mas essa aqui tem uma mensagem boa pra tua vida, vai te trazer bênçãos pra tua vida, né? Se tu começar a ler, porque eu falo isso por mim, ela trouxe bênção pra minha vida. Aqui eu aprendi que tem que orar, né, pastor? Aqui eu aprendi que não pode mentir, que não pode roubar, que não pode... Porque às vezes as pessoas, tu fala isso, mas aí a pessoa fecha o livro, vai ali na esquina, não sei que sobrou um troco, já bota no bolso. Uma das maiores crises que eu vejo hoje... que o povo passa hoje é a crise de identidade. Uma das maiores crises. Mas será que não é... Tu não saber quem tu é. Mas será que não é, pastor, o fato das pessoas acharem que nos dias de hoje se pode tudo? Hoje a gente tem a liberdade de ir e vir, hoje a internet nos fornece tudo. Hoje tem tantas igrejas e tudo mais. Eu tenho um pensamento, que até acho que o André vai lembrar, que nós fizemos o programa, eu tenho o seguinte pensamento. Para mim, Deus é um tronco de uma árvore viçosa. E os ramos que ali estão são as igrejas que tem espalhadas por aí. Essa é a minha opinião. Deus é um só. Sim. Só que a gente ainda temos aquele pensamento de ainda criticar. Mas o fulano o fulano é crente. O outro é não sei o quê. O outro é não sei o quê. Eu vejo assim, por que eu falo de crise de identidade? Porque muitas pessoas, elas não sabem que são filhos de Deus, né? E quando elas descobrem isso, e como que ela descobre isso? Através da Bíblia, através da palavra. Por isso que o pastor Sérgio falou ali, meu povo perece por falta de conhecimento. Quer dizer, quando eu recebo essa informação, eu descubro que eu sou filho de Deus, tudo passa a mudar na minha vida. Minha forma de ver as coisas. Mas tem um preço, né? Para se tornar filho, né? Sim, sim. Mas o que eu me refiro é que essa crise de identidade é justamente por isso, porque as pessoas não descobriram que são filho de Deus. No momento que tu descobre que tu é filho de Deus, tu pode então desfrutar daquilo que Deus deixou para nós, né? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? A verdade é a palavra de Deus. Amém. É ela que vai nos transformar, é ela que transforma a vida do homem, a minha maneira de pensar, de falar, de agir, né? Então, é através da palavra, é através, né, de Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, a religião não salva. Por isso que eu digo, olha, a gente estava falando aqui das pessoas... não leva a Bíblia, ou vai de qualquer jeito para a igreja. Eu penso assim, o camarada até pode ir de qualquer jeito, porque, na verdade, Jesus, ele quer nos receber da forma que nós estamos, né? Tudo passa a mudar a partir do momento em que eu assumo um compromisso com Deus. Aí as coisas começam a mudar, né? Jesus, ele quer me receber da forma que eu tô, cara. Eu costumo dizer, cara, se tu bebe, vai bebendo para a igreja. Não, mas eu bebo uma cerveja, eu bebo isso, eu fumo isso, aquilo, entendeu? Se o cara tem algum vício, cara, vai assim mesmo, porque Jesus te quer assim. Quem vai libertar é Jesus. Não, Quem e ele vai falou, fazer- ele falou assim, eu vim para os doentes. Eu não vim exatamente. para os sãos, né? Exatamente. Então, assim, isso aí é importante frisar. O que nós estamos falando aqui é da questão, pelo que eu entendi que o Alexandre tentou colocar, é que o pessoal vai para a igreja dessa forma, Uhum. né? E tu falou de pessoas que já estão ali, que tu conhece, que estão, né? Essa forma que o pastor Luiz está falando, claro, né? A pessoa quando vai para... Rapaz, eu vim para Jesus todo arrebentado, rapaz. Eu também. Eu vim para Jesus todo arrebentado. Se eu fosse olhar por essa forma, eu digo, puxa, né? Como é que me recebeu? Porque ele é graça, ele é amor. Entendeu? Então, e o André está dizendo, Jesus veio mesmo. Ele veio para os doentes. Ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Porque os sãos, os bons, não precisam de médico, né? Sim. Os doentes, é isso aí. Sim. É bem assim. E nós estamos chegando no final já, né? Ele me avisou ali já. Sim, já estamos chegando aí com os Vamos 40 para as considerações finais, é isso? Vamos lá então, né? Eu gostaria de começar aí com o nosso convidado aí, que chegou hoje aí, o pastor Luiz, né?
dar as boas-vindas, esperamos aí que... Obrigado. Damos ao senhor aí, sempre seja bem-vindo, estamos gravando aí, fazendo as gravações e tal do nosso programa, seja sempre bem-vindo. Nosso microfone, nossas câmeras estão à sua disposição para fazer suas considerações aí. Obrigado pela oportunidade, pela oportunidade de estar aqui com vocês, participar desse momento especial aqui, né? A gente poder estar batendo um papo, falando a respeito das coisas de Deus, e não tem coisa melhor do que falar a respeito Amém. da palavra de Deus, né? Então, uma alegria. Quero deixar uma palavra aqui para os ouvintes, dizer que, independente do seu credo religioso, Jesus te ama. Amém. E Jesus quer Amém. mudar e transformar a tua vida. Então, não sei se eu falo para aquela câmera ou para essa. Vou falar Aquela ali, ó. Aqui está na minha frente aqui. Jesus, ele te ama e ele quer mudar e transformar a tua vida. Então, é só você entregar a vida para Jesus. Para melhor, né? Coração, e ele tem poder para transformar a sua vida. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. E quem sabe outro dia estaremos Com juntos. certeza, com certeza. Vou jogar aqui pro nosso amigo pastor Sérgio também, já é conhecido da casa. Nós vamos deixar à disposição nossas câmeras, nosso microfone para as suas, né, considerações finais. Lembrando sempre, o canal está sempre à disposição. Não faz lá isso que eu vou abusar. Trazendo a palavra não é Cuidado, vai ser sempre cuidado um com a língua. Fala isso. Não será abuso. Falando da palavra, trazendo Vou um tomar assunto posse aí, dessa palavra. né? Vai ser sempre uma bênção, pode ter certeza. Não, eu só tenho a agradecer aí, né? O tempo que eu passo junto com vocês aí é sempre bom, né? Eu aprendo também muito com vocês, né? Porque nós temos pensamentos aí que só agregam um ao outro, né? Sabendo, como o pastor Luiz falou, sabendo que Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Amém. Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar. Eu quero deixar essa palavra aí para você que está nos ouvindo, e temos novidade, né? No outro programa que viemos aqui, vamos falar sobre a Marcha para Jesus em Opa! Garopaba, que será no dia 25 de outubro, último sábado de outubro. Já estamos nos Que finalizando, benção, que já benção. está nos últimos detalhes, e aguarde aí que no próxima vez que viemos aqui, vamos trazer tudo sobre a Marcha para Jesus. Perfeito. Vamos aí com o nosso amigo André Lemos. Eu até achei que ele não ia me chamar. O André fala muito, não vou nem chamar, vou passar eu te deixei batido. por último, André, pelo seguinte, pelo fato de... Aproveitar o resto né? do tempo. Pelo fato de você ser o cara que trouxe essa ideia de fazer o programa, trouxe o FECast e deixei por último, né? Aí tu Tá faz as bom, tuas os últimos serão os considerações. primeiros. Sempre. Tá na palavra. Eu quero agradecer aqui ao Alexandre, né, por estar junto com a gente aí. E quero também falar para o pessoal aí que eu coloquei um código de barra, pedi para o Alexandre pôr ali na edição um código de barra, porque a gente, assim, para esse estúdio aqui é bem mais, o valor financeiro é mais alto, né? É de alta qualidade, né? Eu fazia o FECast em casa, então não tinha despesa nenhuma, era o meu telefone, mas agora não, agora eu estou gastando. E é para obra, não é uma coisa que mas eu queria fazer mais vídeos, né? Então eu deixei um código de barra para que, se alguém puder estar ajudando, para a gente poder fazer mais vídeos, né? E é uma novidade, eu não queria, eu estava naquela dúvida se eu botava ou não botava, mas se eu pedir dinheiro, o pessoal vai começar a falar que eu só quero dinheiro, que não sei o quê, porque todo mundo... É mais uma coisa para apontarem o dedo, né? Mas eu só estou explicando para o pessoal aí que eu vou botar esse código de barra. Quem puder ajudar com R$1, R$2, R$5, qualquer ajuda é bem-vinda, até pelo gesto, né? E com o dinheiro nós vamos conseguir, porque eu estou conseguindo gravar um episódio por mês, é pouco, um conteúdo por mês. Eu queria gravar mais, 2 ou 3 ou 4, entendeu? Mas assim, o preço que a gente paga aqui é um preço justo, até tá barato, porque na verdade o Alexandre fez um preço bem bom aqui, né, para incentivar o canal, né, que não é a realidade de outros estúdios, assim, que são bem mais caros, assim. Mas eu não questiono os valores, eu aceito a bênção e a intenção é criar mais vídeos. De qualquer maneira, sempre vai ter um vídeo por mês, né? Eu peço para as pessoas darem uma curtida, principalmente comentários, né? Que comentem, né? Agora, antes de vir aqui, eu estava com um casal de pastores, né? E ele chorou, né? A gente orou pelo programa, por hoje, para que desse tudo certo, né? Oramos por Israel também. E a gente colocou lá, né? Porque para esse programa crescer, para chegar nas pessoas, porque esse programa eu quero que ele chegue
nas pessoas que não conhecem. Não é para pescar em aquário que já é crente, quem já é crente, se alguém já é crente, está gostando, continua assistindo, pode assistir. Mas o objetivo mesmo do canal é levar a palavra para aquelas pessoas que não estão indo para a igreja, que não estão frequentando lendo a palavra, que eu vivo do meu jeito, tá bom, entendeu? E assim, tem uma coisa melhor, né, que está aqui dentro, né, para a tua vida, e eu creio nisso porque eu vejo como a minha vida foi transformada, tudo que eles falaram aqui, esse poder de transformação que esse livro tem, é tremendo. Então, por isso que eu fiz esse programa e incentivei, gastei e não me arrependo, né? É uma bênção poder estar aqui, conheci pastores maravilhosos, eu tenho muitas dúvidas também, porque muitas vezes, Alexandre, eu queria entender um assunto e aí quando eu trazia os pastores aqui, eu perguntava e os caras me explicavam, sabe? Porque assim, só mesmo perguntando, lendo, questionando, dialogando, né? Que a gente consegue realmente, cada dia, tentar viver o evangelho. Porque assim, ler também a Bíblia é muito fácil. A pessoa começar a ler a Bíblia é muito fácil. O problema maior que nós temos é colocar isso em prática na nossa vida cotidiana. E entender. Exatamente, porque depois que tu vai lendo, tu vai entendendo, aí tu vai querer colocar em prática, é mais difícil ainda. E a parte mais difícil é botar em prática. E então era isso, né? Compartilhe o canal, é aquela câmera ali, né? Essa aqui. Compartilhe aí o canal, faça comentário, por favor, comentários, porque o YouTube trabalha com comentário e interação. Quanto mais interação houver, o like é uma interação, o comentário é interação. Então eu preciso pro canal crescer e pro canal chegar nessas pessoas. Muito obrigado aí, o Dali Garopaba, que é o estúdio, né? O Alexandre Garcia, que é o nosso âncora aqui do programa, o pastor Sérgio, obrigado, e o pastor Luiz. Sempre muito bem-vindos aí. Já falei demais, né? Então tá, gente. Esse aí foi mais um programa da nossa segunda temporada. Não, só um pouquinho que eu vou dar um presente aqui, ó. Eu tive lá viajando. Opa! Eu tive viajando e trouxe um presentinho aqui, porque eu sei que ele gosta do mate. Olha aqui. Um mate uruguaio. Aí, ó. Canárias. Olha aí. Pro pastor Sérgio trouxe um alfajor lá do Uruguai. Tá aí, ó. O pastor Luiz também aqui, ó, um alfajor. Nós estávamos fazendo o programa tomando um chimarrão aqui, ó. Já vamos aproveitar a erva que tá aqui. Gente, esse aí foi mais um programa que nós estamos fazendo do FECast. E mais uma vez, pegando o gancho da palavra do nosso amigo André, a gente pede pro pessoal, né? Vai lá. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações. Sempre que nós estiver postando algum vídeo novo, você vai estar recebendo as informações. Tem tantos outros canais que tem por aí, mas a gente pede para você que tem fé, você que quer conhecer um pouco da palavra, vem com a gente, vem pro FECast, esse é o canal para quem tem fé. E a gente espera você até a próxima, se Deus quiser. Vai ter presente, vai ter Bíblia hoje. A Bíblia é quem ligar aí, né? Tu pode botar o telefone ali, ó. Vai estar recebendo então aqui, ó. Tem aqui, ó, a Bíblia tá embaixo. Aqui tem um livro que é do Thiago Brunet. Aqui, a Bíblia aqui. Tá de cabeça para baixo. Tá aí, tá de cabeça para baixo, desculpa. Tá aqui. Ganha e... Tá aí. Tá aí, gente. Só ligar para ele que tem Bíblia aqui à vontade. Entre em contato com a gente que a gente tem uma Bíblia.